iremos falar sobre metas. Sim. Nessa aula sobre metas, tem o conteúdo dessa aula tem muito a ver, se baseia como se fosse quase que uma continuação da nossa aula a respeito do foco e hábitos, como construir hábitos, ok? Então, alguns conceitos que nós veremos hoje nessa aula está relacionado, é praticamente o mesmo, mas nessa aula de metas, nós iremos aplicar esses conceitos exatamente como desenvolver metas. Em primeiro lugar, por que é necessário termos metas? Mas o foco, a meta, o planejamento, é tudo a mesma coisa, Priscila? Não. Planejamento, sim. Iremos chegar lá, vocês vão identificar a diferença. A meta seria mais ou menos como se fosse o teu ponto de referência para o teu objetivo, para chegar em seus objetivos, seja o objetivo final ou um objetivo de curto prazo ou médio prazo. A meta seria exatamente um plano pequenininho para que você continue nessa corrida até você chegar no teu objetivo final ou no teu sonho final. Então, a meta, ela é indispensável na vida de um trader. Não só de um trader, mas também nos nossos projetos pessoais do nosso dia a dia. Qualquer objetivo que vocês queiram alcançar, é necessário, sim, desenvolver metas. E o porquê que é necessário desenvolver metas? Baseado em metas, você saberá exatamente em que estágio você está nessa caminhada para o teu objetivo. Faz sentido? Para um pouquinho e pensa. Quando você estava naquela história, aquela analogia que fizemos sobre o GPS, lembra? Você colocou o autoconhecimento, né? Você identificou aonde você está, da onde você está saindo. Então, você colocou ali no GPS da vida, né? A tua localização, ok? Uma vez que você colocou a sua localização, você colocou o teu destino final, certo? Que seria o teu objetivo, o teu sonho final, correto? E aí, lembra que falamos em questão do foco, né? De você imaginar, materializar, né, o teu objetivo final daqui a 10 anos, 5, 1 ano, 6 meses, 1 mês, o teu objetivo em uma semana, né, no final dessa semana, por exemplo, né? Lembra que falamos? Ok. Então, as metas irão servir como se fosse quando o GPS te fala, vire à direita, vire à esquerda, pegue a direita na bifurcação, faça isso, faça aquilo. Seriam esses pequenos detalhes que irão garantir que você continue no caminho correto, ok? E as metas, assim como no GPS, podem ser adaptadas e modificadas, desde que elas continuem realmente apontando para o destino final. Quando no GPS, continuando com a analogia, quando você tem realmente, né, um desvio, construção, alguma coisa, o que o GPS faz? Já falamos sobre isso. Ele não vai falar, olha, ô João, pega o carro e volta. Não, ele vai falar, peraí, estou pesquisando quais são as opções aqui para que você continue até o teu destino final. Vai demorar mais um pouquinho, ele já dá ali mais ou menos o tempo, mas você sabe que você irá chegar, né? Foi só um desvio. As metas servem elas trabalham, né, e funcionam da mesma forma. Se você está tendo dificuldade ou por algum motivo você desviou do teu objetivo final, a meta daquele dia ou daquela semana você adapta. Por exemplo, se está indo para academia, você fez as suas metas diárias, semanais e mensais, correto? Por algum motivo você ficou doente, aí você não pôde ir para academia, então em consequência, né, a tua meta diária terá que mudar. E mudando de repente, né, a tua rotina de exercícios, aumentando o peso e tudo isso, se você ficou doente por 2, 3 dias, você tem que voltar pegando um pouco leve. Você não pode, né, realmente mudar o treino como já o esperado. Então você vai voltar um pouquinho, começar devagar, até conseguir voltar ao plano inicial, correto? A meta é a mesma coisa, né? Então você vai desenvolver uma meta com a realidade da qual você tem hoje, de uma forma real. Não são metas extraordinárias, metas de, nossa, amanhã eu vou fazer um jejum o dia todo porque no próximo dia eu quero estar com 3 quilos a menos.
Ou amanhã eu vou sentar e eu vou operar, eu irei fazer R$2.000 amanhã, porque eu preciso pagar não sei o quê. Já falamos sobre isso também, né? A questão de realmente você criar essa expectativa que vai acabar gerando uma frustração no final de tudo. Infelizmente, geralmente. Então, como nós desenvolvemos metas? Em primeiro lugar, voltando aos princípios, o autoconhecimento. Você precisa saber aonde você está agora. Quais são as possibilidades que estão disponíveis para você, né? Qual é a sua realidade? A meta precisa, sim, ser individual. Legal fazer uma meta com um amigo, com um familiar e falar, olha, vamos fazer isso todos os dias, tá? Vamos. Mas depende muito do que estamos falando. No mercado, né, eu acho que dá para você, de repente, colocar, meio que fazer um acordo, né, com um colega que também trabalha no mercado, falar, olha, vamos estudar 2 dias por semana, juntos por, sei lá, 3, 4 horas? Vamos. Ou vamos estudar todos os dias por 1 hora, você me puxa e eu te puxo. Até aí tá tudo bem. Mas você precisa, sim, parar, refletir e desenvolver uma meta pessoal, né? No sentido de, essa é minha rotina, essas são minhas prioridades, né? A minha prioridade, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que cuidar dessa pessoa, eu tenho que trabalhar, de repente, meio período ou período integral em outro trabalho. Então, essas são as minhas obrigações. Baseado nisso, quanto tempo, de forma real, eu tenho, né? Então, ótimo. Se esse é o tempo e a disponibilidade que eu tenho, sem estar prejudicando a minha saúde e minhas prioridades, como que eu iria encaixar uma meta diária nesse tempo que eu tenho, né? Nas possibilidades que eu tenho. Ah, ok, dá para encaixar 30 minutos, né? Ótimo, então, vamos encaixar 30 minutos, né? E como que eu vou fazer isso? A minha meta é 30 minutos todos os dias, 3 vezes na semana, ou de repente até uma vez na semana. Você pode criar metas aparentemente muito pequenas, mas se você manter a consistência nessas metas, você verá o resultado. Sim, ok? Desde que você realmente se mantenha ali, ó, firme na sua meta. Você pode sim estar acrescentando horas de estudo, mudando a sua meta, aumentando, né, o tempo e a disponibilidade para alcançar o seu objetivo. Mas, a princípio, como já falamos, para evitar a frustração, comece com metas pequenas e de forma muito real, do qual você realmente irá cumprir. Por que eu digo isso? Porque a meta é o primeiro passo para você criar realmente desenvolver um hábito, caminhar em direção ao seu objetivo. Então, a partir do momento que você desenvolve metas e você as quebra, você não cumpre a tua meta, que seja diária, semanal ou mensal, a frustração será muito grande. E aí vem aquela cobrança, vem o sentimento de derrota, porque você não construiu, você não conseguiu cumprir o que você havia prometido a si mesmo, ou que você havia realmente prometido a outras pessoas até, né? A questão de você usar outras pessoas, né, como seus aliados, no sentido, olha, eu me comprometi a fazer isso, essa é a minha meta semanal, mensal em relação a esse setor da minha vida. Ótimo. Você colocou uma pressão a mais, porque as outras pessoas irão te cobrar, né? Mesma coisa, nossa, eu tô malhando e agora eu vou crescer. Aí passa-se um mês, aí o teu amigo te olha e fala, então, e aquela tua história que você vai crescer? Né? Geralmente, esse tipo, como falamos das resoluções de ano novo, né? Isso acontece pelo fato das pessoas não identificarem o objetivo real, de forma realmente real. Quando eu consigo chegar lá? Aí eu vou crescer, eu vou virar aquele bombado daqui a 2 meses. Ok? Mas qual é a tua meta diária, semanal para chegar lá? Esse é o teu objetivo final. Dá para fazer? Com saúde ou não, não sei. Ok, mas qual é o seu plano, né? Exatamente. A meta seria, sim, o teu plano imediato, né? Então, seja na parte física, emocional, relacionamento, trabalho ou operacional, né? Você precisa estar muito ciente que a meta precisa ser criada com a sua realidade, né? Nem que você aumente, como eu já disse, mas comece com metas pequenas e alcançáveis. E a partir dali, você começa a acrescentar um pouquinho mais. Quando essa pequena meta
virar um hábito de alcançar, aí você vai crescendo aos pouquinhos. Faz sentido, pessoal? Tenham muita consciência quando vocês definirem uma meta, tá bom? Tomem muito cuidado com isso, porque a meta é aquela trincadinha no copo, né? Eu já falei e não cumpri minha meta de hoje. Mas então amanhã deixe, ok? Então tomem muito cuidado. Metas que vocês possam e com certeza irão cumprir, ok? Esse é o primeiro passo. E aí, claro, não se esqueçam a questão de usar aquela toda estratégia do foco. Vocês precisam realmente saber aonde vocês estão, onde vocês querem chegar. Qual é o teu objetivo final? A meta é o teu plano aqui, ó, diário, da tua manhã, da tua noite, semanal, mensal. Mas e aí? Você está construindo essas pequenas metas para chegar aonde, né? Então você precisa, assim, definir o teu objetivo final e aí sim criar metas diárias, semanais e mensais, ok? Então, continuando com aquela ideia dos 10 anos, 5 anos, 1 ano, 1 mês e tudo isso para desenvolver essas metas diárias, ok? Quando eu faço isso? Pode ser feito uma semana antes, você desenvolve as suas metas diárias na semana anterior, pode ser na noite anterior, né? Na noite anterior, antes de dormir, você pensa, ok, amanhã o que eu posso fazer para que eu esteja um passo mais próximo do meu objetivo final? E você desenvolve a sua meta com horários definidos. Fica muito mais fácil, galera, tá bom? Aquela velha história, lembra da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela cai, eu só quero referir novamente a essa história porque eu acho que faz todo sentido. Que ela cai no buraco, aí ela encontra aquele gato, e aí o gato pergunta, pra onde você tá indo? E ela fala assim, eu não sei pra onde eu estou indo, né? E aí o que o gato fala? Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você não tem uma meta, você não tem um porquê você desenvolver uma meta. Porque qualquer caminho vai estar bom se você não sabe onde você quer chegar. Então, desenvolva, sim, o teu objetivo final para que você possa encaixar a sua meta diária. Vou contar uma historinha para ilustrar rapidão. Não sei quem já conhece. Para quem não conhece ainda, a Roger Bannister é uma história maravilhosa. Ele foi o atleta que conseguiu quebrar a marca de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Não sei quem é familiarizado com a história, mas na época isso aconteceu em 1954. Na época dos anos 50, né, a medicina, os especialistas em esporte, né, eles acreditavam que era humanamente impossível uma pessoa, um ser humano, conseguir correr 1 milha, que uma milha é mais ou menos 1,61 quilômetros por aí. Era humanamente impossível um ser humano conseguir correr 1 milha em menos de 4 minutos. Né? Então, naquela época, mais ou menos os recordes eram 4 minutos e alguma coisa, ali muito próximo, né? Muito próximo. E Roger, um estudante de medicina e muito dedicado, ele falou, estudando, né? Ele começou realmente a pegar as pesquisas da época, né? Dos médicos e os especialistas em esporte. Ele falou, mas o porquê? O coração vai explodir? O que vai acontecer? E estudando, ele falou, não faz sentido. Não faz sentido um atleta conseguir correr 4 minutos e 2 segundos e não conseguir correr 3 minutos e 59 segundos. Por 2 segundos a pessoa vai ter o quê? Um infarto? O que vai acontecer? Ele falou, não é possível. Roger, ele não era um dos melhores corredores, galera. Ele não era tão rápido assim, tá? Então ele tinha um tempo ok, digamos, né? Aí ele falou assim, eu vou provar essa teoria. Por anos ele começou a treinar. Mesmo o Roger não tendo muito tempo, né, nas mãos, ele falou assim, não, eu vou fazer o meu melhor o que eu posso para aproveitar o meu dia. Então eu realmente quero provar que não é assim, não é possível, tem que ser possível. Então o que ele fez? Presta atenção, desenvolvimento de meta, pessoal. Não tendo tempo, na hora do almoço dele, entre aulas e laboratório, ele tinha um horário de almoço. O que ele fez? Ele desenvolveu ali perto da faculdade mesmo, ele mesmo riscou no chão, mais ou menos ali um circuito quase que de meia distância, não chegava a ser, né, porque não tinha espaço suficiente.
Ele desenvolveu ali um meio circuito, e aí ele falou assim, eu vou treinar todo dia no almoço. E ele começou a treinar todo dia, 30 minutos por dia. Almoçava rapidinho, ou quer dizer, corria, né? E depois almoçava rapidinho e continuava o dia dele, todos os dias. Muita gente falou, Roger, não tem como. Olha, tem atleta aí que tá cansado de treinar o dia inteiro. E você treinando 30 minutos por dia, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E ele falou assim, é outra coisa que não faz sentido. É uma corrida de meia distância, que a média dura 4 minutos. Por que eu tenho que correr 10 quilômetros? Por que eu tenho que todo dia estar correndo, sei lá, por 2, 3 horas? Sendo que eu estou falando de velocidade e é uma corrida que vai durar uns 4 minutos em média. Então, não tem o porquê. O que ele começou a analisar, ele realmente falou assim, quer saber? Lembra que falamos? Adquirir conhecimento para que você consiga utilizar o teu tempo de uma forma muito mais inteligente também, pessoal. Por isso que é necessário a beleza da reflexão. Analise o teu dia, analise o que é prioridade para você e tente realmente agir de forma inteligente, ok? E aí o que aconteceu? Ele começou a treinar muito, conseguiu melhorar o tempo de corrida dele, mas até então não havia conseguido realmente atingir os 4 minutos ou menos, né? Estava ali nos 4.2 e tudo mais. Até que em 1954, ele desenvolveu, ele depois de muita pesquisa, ele foi e ele fez. Ele conseguiu correr essa milha em 3 minutos 59 segundos.4. Conseguiu. Mas essa não é a história toda. A parte mais interessante é, depois que nesse dia ele conseguiu, ficou famoso, saiu em todo lugar, aquela história toda, depois de 6 semanas, um atleta australiano, John Land, ele conseguiu quebrar a marca dos 4 minutos também, correndo mais rápido do que o Roger. Ele conseguiu quebrar a marca dos 4 minutos em 3 minutos e 57 segundos, depois de 6 semanas. E aí não para por aí não. No ano seguinte, em 1955, mais de 37 corredores quebraram a barreira dos 4 minutos. E não para aí não, depois de 2 anos, em 1956, mais de 300 corredores quebraram a marca dos 4 minutos. Agora eu pergunto, o que aconteceu? Depois que o Roger conseguiu quebrar a marca dos 4 minutos, alguém desenvolveu um tipo de nutrição diferente, um suplemento energético aí diferente, um estilo de tênis diferente, algum tipo de, sei lá, alongamento diferente. O que vocês acham que foi a diferença? Depois que o Roger conseguiu ultrapassar essa marca, o que aconteceu? O porquê disso? Por que tanta gente conseguiu alcançar o mesmo objetivo? Aí eu quero mostrar para vocês que isso daí também é prova do poder da mente. E por quê? Não, porque ele concentrou muito, todo mundo concentrou e deu certo? Não, pessoal, lembra que nós falamos de crenças limitantes, de pensamentos distorcidos? Lembra que nós falamos de toda essa ideia que a sociedade nos impõe e de forma inconsciente nós absorvemos e aceitamos, de forma inconsciente. Agora, será que de repente todos os atletas naquela época acreditaram nessa notícia que não era humanamente possível, então eles estavam preocupados? Não, peraí, eu tô correndo muito rápido, olha, tô quase batendo a barreira dos 4 minutos, deixa eu desacelerar. Não vai que acontece alguma coisa comigo. Não, claro que não foi isso. Não teve essa consciência de, não, deixa eu parar, porque olha, e se acontece alguma coisa comigo? Não, naquela época, Roger falou sobre isso, outros atletas também, eu vi reportagens a respeito, e eles estavam tentando o melhor de si. Eles estavam, sim, buscando sempre o tempo mais rápido, tentando o melhor de si. Mas até então, ninguém nunca tinha conseguido quebrar a marca dos 4 minutos. Uma vez que o Roger foi e quebrou, foi a prova para todos os atletas de, peraí, é possível. Não é que eles tentaram mais, mas eles, de alguma coisa, deu um clique aqui. E o que foi essa alguma coisa, galera? Quem consegue me dizer já o que foi? Foi essa crença limitante que veio por terra.
que realmente teve ali um caso, uma situação que foi, olha, mundialmente conhecido. Olha, é possível, sabe essa história que não dá? Ó, dá. Tá entendendo? Agora, eu quero que vocês reflitam nessa história e apliquem para o teu dia a dia. Não só na tua vida operacional, mas no teu dia a dia. O que você está buscando? O que você quer que você já deixou de lado de repente? Sem perceber, às vezes. Eu sempre quis, mas olha, eu deixei de lado porque eu sei que é difícil, não é para mim, não faz parte da minha realidade. Será que não faz? Ou será que isso é uma das crenças limitantes? Será que isso, de repente, é algo que surgiu e você nem sabe de onde, mas você já tomou como verdade absoluta? Ok? Reflexão, pessoal. Reflexão. Ok? Tem um poder magnífico. Ok? E aí, voltando aqui, tocar num ponto sobre o Ari Kevd, né? Ele acreditava em duas formas de visualização, que poderíamos chamar de aquecimento ou ensaio mental, e o pensamento âncora. Ari Kevd, ele acreditava que sim, você consegue sim controlar os seus pensamentos e focar a sua energia para o que você quiser. Ok? Ele conta várias histórias de vários casos de clientes do qual estava assim, em um péssimo desempenho, né? Eles tinham potencial, eles tinham conhecimento, uma vez que eles já provaram, mas eles estavam num desempenho assim, baixíssimo. E trabalhando com eles, ele percebeu que sim, seriam os pensamentos distorcidos, né? Que baseado nessas crenças, né? Que você já começa a colocar uma crença, já encaixou com aquele pensamento que já estava distorcido, e aí aquilo virou assim, olha, é isso mesmo, por isso que eu não estou tendo um bom desempenho, é por isso que eu não consigo ter consistência, realmente é isso mesmo, né? E qual a solução que Ari Kevd trouxe para os clientes? Foi realmente um ensaio mental, né? O ensaio mental e o pensamento âncora, do qual já nos referimos. Né? O pensamento âncora é um ensaio mental também, mas ele se refere a um ensaio mental mais profundo, né? Realmente focado no trading, né? no teu trabalho com o mercado, que seria o quê? A questão de você, antes de começar a operar, seja alguns minutos antes ou no dia anterior, antes de adormecer, você realmente se imaginar, lembra, mentalizar, praticamente a mesma coisa, né? Só que ele chama de ensaio mental. Então, você realmente se imaginar, se materializar no dia seguinte, operando. Eu vou sentar, vou abrir meu computador, vou começar a analisar os gráficos, e aí eu vou observar uma operação ganhadora e eu entrando naquele momento. E eu vou estar tranquilo, eu vou estar calma, eu vou estar senhor de mim, porque eu sei que a minha técnica, eu sei que a minha estratégia vai encaixar naquela operação. E aí, nesse pensamento, nesse ensaio mental, você vê tudo acontecendo. Assim como ele sugere que você pratique o ensaio mental para um loss também, para um stop. Ele também sugere isso, que seria o quê? O teu treinamento, o teu ensaio mental, como você irá reagir frente a isso. No sentido de você realmente, na mesma situação de ensaio mental, você observa uma entrada, você entra, tá ali observando e de repente o mercado começa a vir ao contrário. E aí você se materializa calma, tranquilo, tranquila. Tá voltando, acredita na estratégia, faz o que você achar que deveria fazer, mas sem pânico, sem estar desesperado, sem falar assim, nossa, e agora que eu vou fazer vai vir pro lado? Não. Você está mentalizando, sim, um loss, mas você está sob controle, você está calmo. Por que você está calmo? Vamos falar mais isso na aula de Trading Plan, mas já vou dar uma dica aqui. Por que você está calmo? Pelo fato que você está com o teu stop ali, e o teu stop é um valor do qual você se dispôs a arriscar. Você disponibilizou aquele valor para realmente, se caso eu perder, eu estou confortável com essa perda. Então, por isso que você não está tendo pânico. Você vai ter, nessa mentalização, nesse ensaio mental que ele sugere eu estou tranquilo, caso dê um stop. E realmente você vai finalizar esse ensaio mental tendo um stop, estando tranquilo. E aí, se vendo entrando em um outro operacional logo depois, de forma tranquila e controlada, e será um ganho, você terá ganho e assim por diante. Então, essa mentalização do stop e a mentalização do ganho
Ele sugeriu para todos os clientes e ele viu uma diferença imensa em diversos casos. Vale a pena tentar, pessoal. E aí, por que eu tô falando dessa mentalização, desse ensaio mental? Isso daí é parte também de uma meta. Faça essa meta, cumpra essa meta diária, que seria o quê? Treinar a sua mente. A minha meta é, todo dia, antes de ir para a cama, eu irei treinar e preparar a minha mente para o mercado de trabalho amanhã. Ou, todo dia, quando eu levantar, a minha meta de hoje é, eu vou cuidar do meu corpo, de repente uma meditação, ou só um exercício de respiração, ou de repente só esse ensaio mental, antes de começar a operar. Tá? Seria uma meta muito fácil de ser feita, vocês podem fazer sozinhos, e eu acho que vai dar, realmente, vai ter um resultado magnífico. Usem isso como meta, assim como esse ensaio mental desenvolva outras metas ao longo do seu dia, em questão do horário de estudar, em questão do teu cuidado pessoal, e realmente a tua meta de quantas horas eu irei operar durante o dia. Faz sentido, pessoal? Então, pessoal, lição de casa, meta. Eu quero que vocês desenvolvam metas diárias. Metas para a tua parte da manhã, em questão do teu trabalho, que não seja no mercado, do teu trabalho, qual é a sua meta? Organizar um pouquinho o teu dia a dia, para que mais à noite você esteja descansado e possa ter uma melhor noite de sono para acordar mais cedo e estudar para o mercado, ou de repente chegar em casa mais disposto e ter um momento mais agradável com a família, ou de repente chegar em casa mais disposto para poder estudar ainda no mercado, né? Ou de repente no teu dia de trabalho, organizar um pouquinho mais para que teu horário de almoço seja mais proveitoso e você possa operar, ou de repente você desenvolva a meta realmente, se você tem a disponibilidade de trabalhar no mercado o dia todo, quantas horas por dia você irá trabalhar, né? Com qualidade e foco e concentração, horas de qualidade. Quando você irá encaixar a meta do cuidado físico, tá? Do cuidado mental, quando você vai cuidar metas do teu cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Ok? Desenvolva metas, passo a passo, todos os dias. Sempre tudo isso, todas essas metas pequenininhas, sempre focando para o teu objetivo final. Aquele lá de 10, 5 ou 1 ano, mas sempre em relação a esse objetivo final. Se você desenvolver metas pequenininhas durante o seu dia todo, quando você falhar por algum motivo, estiver prestes a falhar em uma meta, já vai soar aquele alarme do tipo, você já não cumpriu o que você prometeu a si mesmo que iria cumprir. Então, você ainda tem o resto do dia para continuar cumprindo as outras metas. E no dia seguinte, começar bonitinho também. Faz sentido? Então, a meta são degraizinhos, galera. Tá bom? Desenvolva pequenos degraus. Quebre o teu dia em vários setores com pequenas metas. Se possível, escreva, se não, só mentalizando no dia anterior. Ok, amanhã eu irei fazer isso, eu irei cumprir isso. E vai. Ok? Pode ser? Metas são realmente o alicerce para um bom plano para chegar no teu objetivo, para desenvolver um hábito. Ok? Então o foco está lá, vocês já descobriram como focar no final, né? E nessa trajetória de meio caminho aí e do teu dia a dia, né? Use as técnicas do foco. Ok? Mas adquira metas, introduza metas para que o teu foco continue ali, um dia. Pode ser? Vamos tentar? Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.